Bem, amigos do Clube do Livro, estamos aqui no nosso último encontro desse primeiro Clube do Livro, nosso projeto piloto, para estar divulgando a Psiclean e a Psicursos, o comportamento de leitura e o capítulo do livro que a gente escolheu. Esses são nossos objetivos aqui. E aí chegamos ao final desse primeiro semestre de Clube do Livro. Eu particularmente gostei bastante da experiência, espero que vocês estejam gostando também. A gente está num modelo diferente hoje, não na plataforma e tudo, por conta do Jogo do Brasil. Então eu acabei gravando antecipadamente esse encontro sem a participação, né, de vocês aqui com a gente. Mas ano que vem temos novidades também, mudanças nessa parte. Aí, tá? Mas antes de falar da Psiclean e da Psicursos, vou rapidamente falar aqui do comportamento de leitura, que é um dos nossos objetivos. Está sempre viajando, né, acerca desse comportamento, refletindo, né, sobre esse comportamento, destrinchando ele em seus muitos aspectos filogenéticos, ontogenéticos e culturais, com o objetivo de estar promovendo cada vez mais, né, esse comportamento. E o tema hoje é leitura e comunidade verbal. Como faz diferença, né, tá reverberando suas leituras com uma comunidade verbal, com a qual você consiga conversar, trocar ideias e pensar temas semelhantes. Embora a leitura seja um comportamento individual, né, e aí quanto mais concentrado você tiver, melhor, ou seja, quanto menos variáveis para distrair, quanto menos gente por perto, melhor. Mas você socializar suas leituras vai fazer muita diferença para estimular esse comportamento também. Isso vale para muitos contextos. Tá? Desde, estou fazendo TCC, mas está meio difícil de avançar, né? E falo que socializa um pouco ali, não só sua escrita, né, o TCC, mas também suas leituras. Vamos ver se você não consegue já construir uma coisa diferente, né, com a opinião dos outros, com a participação dos outros também. Mas também socializar no sentido de família também, né, de compartilhar no ambiente familiar. Leia com seus filhos. Talvez essa seja a melhor recomendação da psicologia para estimular leitores ávidos no futuro. Gaste esse tempo, né, lendo com ele. É uma forma diferente de estar interagindo com a leitura e com os seus filhos. E assim, você pode promover, de preferência, leituras que interessem a ele. Né? Mas aos poucos você ir modelando para se aproximar de um tema que seja não só do seu interesse, mas seja da importância também, né? Para que eles leiam coisas importantes, que sejam significativas na adaptação deles ao ambiente. Então, e depois que ele já tiver autonomia para estar lendo sozinho, se interesse pelos temas deles. Do mesmo jeito que você precisa conhecer as bandas favoritas dos seus filhos, e elas vão mudar de tempos em tempos, você precisa também estar conhecendo as leituras favoritas deles. E acompanhando isso de tempos em tempos. Por exemplo, aqui em casa, no momento, né, a leitura deles é Diário de um Banana. Né, já foi em outros momentos outras coisas, mas nesse momento está sendo Diário de um Banana, então me obriga, como pai, né, a conhecer os personagens, a saber um pouco da história, a trocar uma ideia ali com eles para poder estar estimulando, promovendo esse comportamento que é um comportamento que eu acredito que seja importante, né, como ler, nadar, né, ou outros comportamentos assim que eu considero importantes de desenvolver nos meus filhos. Então, converse, né, sobre essa leitura alheia. Seja modelo de interesse altruísta, né, sobre a leitura deles. Tá? E para você também estar promovendo mais esse comportamento em você, já adulto, participe de mais clubes do livro. Então, maneiras de você estar socializando essa participação toda que é individual, essa vivência toda que é individual. Né, e está reverberando conteúdo, conhecimento, assimilando de forma diferente cada um dos livros que você está acompanhando. Nem todos os livros a gente consegue socializar a leitura, mas quando você entra num clube do livro, aqueles livros você vai fazer isso. Existem inúmeras modalidades de clubes do livro, com temáticas variadas, com grupos que nascem e morrem, né, ao longo do tempo, assim, que vão se fazendo. Então, estimule, promova, né, um tipo de coisa assim.
O que me leva ao próximo tópico, que é promover a Psiclínia Psicursos. E a promoção que eu vou fazer hoje é relacionada ao segundo Clube do Livro. No próximo semestre, primeiro semestre de 2023, ano novo, vida nova, né, a gente vai começar com um novo Clube do Livro, tá, que começa em fevereiro e vai até junho. Tá, vão ser 4 meses, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho. 5 meses, perdão. Vão ser 5 meses, né, de Clube do Livro, né, da gente. Vou disponibilizar o cronograma de leituras da gente lá no Instagram do Clube do Livro e também no grupo de WhatsApp da gente. Então, save the date, dia 6 de fevereiro, começamos nosso envolvimento, né, com esse segundo projeto do Clube do Livro, que são leituras relacionadas à psicologia, à clínica e behaviorismo radical. Né? Então, 6 de fevereiro, tá? 18 horas, vamos continuar nas segundas-feiras às 18 horas. Tá? E eu vou trazer 2 obras para a gente estar acompanhando no semestre que vem, então vocês já vão adiantando a aquisição da obra na melhor plataforma que você tenha facilidade ali para você, na melhor plataforma para você, tá? Seja ela virtual, presencial ou outras coisas assim. Leremos 2 obras. Ano que vem, esse semestre, a gente leu 3. Né? Apesar de eu gostar, né, do número, da quantidade, eu achei que ficou corrido para muitas pessoas estarem acompanhando a leitura. Algumas vezes a gente pegava mais de um capítulo por encontro. Né? Então eu vou preferir pegar menos vezes esse tipo de situação. Então vamos ler só 2 livros. O primeiro dos livros que a gente vai ler chama-se Sai da Sua Mente e Entre na Sua Vida, a nova terapia de aceitação e compromisso do Reis e Smith. Olha, para vocês estarem adquirindo já esse livro para estar acompanhando com a gente, vai ser um prazer estar lendo isso aqui com vocês. Nesse semestre lemos sobre FAP, DBT e o Walden Two, que a gente vai terminar ele hoje, né, aqui. E no semestre que vem vamos falar um pouco sobre ACT, tá? Uma abordagem moderna das ramificações modernas, né, do behaviorismo radical clínico. Tá? Depois do Sai da Sua Mente e Entre na Sua Vida, a gente vai ler um livro do Skinner também, que em português foi O Mito da Liberdade. Eu tenho a versão americana aqui, Beyond Freedom and Dignity, né, que seria uma tradução literal aqui minha, Além da Liberdade e da Dignidade. Em português, a obra saiu com o título O Mito da Liberdade. Tá? Bem interessante também para a gente estar discutindo a perspectiva mais filosófica, né, sociológica ali do Skinner, né, que tem a maior parte das suas obras bem voltadas para a psicologia mesmo. Então, esses vão ser as 2 obras que a gente vai estar lendo no semestre que vem, tá? Que vai de 6 de fevereiro a última semana de junho, 26 de junho. Tá? Que vão ser então esses capítulos aí que a gente vai estar acompanhando, essas 2 obras. Vai lá, adquire seus livros e aguarda a gente no semestre que vem para estar lendo. Então você tem um descansozinho ali de fim de ano, tanto de leitura de maneira geral, algumas pessoas aproveitam para descansar, outras pessoas aproveitam para fazer leituras variadas, né, nessas férias de verão. Mas né, vamos ter dezembro e janeiro, né, de férias nesse campo, e aí em fevereiro estamos de volta, tá, com esse segundo semestre do Clube do Livro Psicursos. Esse ano a ideia era ter lançado alguns cursos virtualmente pela Psicursos também. Eu tenho alguns produtos que eu estou trabalhando neles, de dar uma investida nova neles. São produtos já antigos mesmo, que eu estou colocando material novo neles para vender. Não consegui fazer isso esse semestre, acabei me perdendo aí, tendo que adquirir todo esse conhecimento sobre tecnologia e transmissão e, enfim, essas coisas. Me tomou bem mais tempo do que eu imaginava, mas eu espero o semestre que vem estar com esses produtos já aí no mercado e vocês vão estar aqui acompanhando a promoção deles na medida em que eu for lançando, né, eu vou estar falando aqui para vocês, tá bom? Então, 2 livrinhos, Sai da Sua Mente e Entre na Sua Vida, a nova terapia de aceitação e compromisso, e O Mito da Liberdade,
do Skinner. Corre atrás lá para acompanhar a gente. Nos vemos semestre que vem. E aí agora numa nova plataforma. Não vou fazer mais no próximo semestre no WhatsApp disponibilizando um link do Teams, da plataforma Teams, né, para a gente estar entrando e fazendo. Eu vou optar por fazer direto no YouTube e se eu conseguir vou linkar ali com o Stories isso lá no Instagram. Vou linkar com uma live no Instagram, né, ali nos dois. Então vocês já vão, enfim, dando lá um like no canal do YouTube da Psicursos e acompanhando a gente também no Instagram da psicursos.bsb, para poder ver os dias de apresentação, né, as discussões que a gente vai ter e o lançamento de todos esses produtos da Psiclean e da Psicursos, tá, para 2023. Beleza? Vamos lá então, fechar o Walden 2, né, o livro de ficção do Skinner. Né, já foi, no encontro passado, lemos até 2/3 do livro, né, até agora. Vamos, na aula de hoje, fechar o último terço. E no final desse terço do meio, né, ali do livro do Skinner, ele já deu aquela guinada bem característica de 1984, né, ali da coisa de uma pegada comunista em um Walden 2, de vida alternativa, né, e coisas, então, destruindo a noção de família como a gente tem ela hoje em dia, e também de vida em comunidade, né, ganhando um status muito superior ao que você tem, principalmente levando em consideração os Estados Unidos, que é o local do Skinner, né, ali onde ele escreveu essas coisas e viveu. Então, nesse fechamento do livro, ele tenta mostrar com pequenos trechos o que seria uma vida sem, ou uma vida com um mínimo de controle aversivo em cima dos comportamentos. Tá? Pessoas bem mais criativas, felizes, sem estresse, tá? Convivendo ali no cotidiano de Walden 2. Tá? Então, essa é a ideia, né, de que a gente tem no laboratório, né, de que o controle aversivo em cima dos comportamentos vai comprometer esses aspectos que são efeitos colaterais, né, que o Sidman mostrou tantas vezes lá nas pesquisas dele. Então o Skinner leva isso para um âmbito cultural e aí mostra pessoas, né, bem mais relaxadas, criativas, né, não estressadas, vivendo uma vida diferente lá, né, em contraste com essa equipe que veio, né, visitar o Walden 2 e conhecer um pouco mais ali dele. O Burris, o Castle, o Steve, a Bárbara, né, e aqueles outros dois lá que me fugiram o nome deles agora. Então, ele frisa, né, pessoas... Não só ele frisa, mas também o Fraser vai batendo bastante no ponto de que as pessoas, como elas têm menos trabalho em função de uma jornada reduzida ali por semana, elas acabam se engajando em atividades artísticas ou atividades sociais que não envolvam competição. Esse é um traço cultural importante. Eles tentam combater essa coisa da competição que é bem característica de praticamente todas as culturas do mundo. Já visto aí a Copa do Mundo está acontecendo agora, um dos maiores eventos do mundo, e as pessoas vidradas, né, naquela competição ali, enfim. Então isso seria um dos trunfos, né, de Walden 2 para ter menos controle aversivo em cima do comportamento, é uma vida sem esse estímulo à competição, muito mais a cooperação, que seria importante. E aí começam algumas DRs importantes, né, entre os protagonistas do livro, que são principalmente ali o Fraser, o Castle e o Burris. Nessas DRs, o Burris acaba acusando o Walden 2 de doutrinar as pessoas. Como eu falei, né, naquela momento ele estava vendo uma coisa meio 1934, naquele momento. E aí, quando ele é contra-argumentado,
ele pergunta por que não doutrinar, então? Já que você acha que é tão bom assim o negócio, né, por que não doutrinar? Né, se você não está tão certo assim dessa superioridade de Walden 2. E aí o Fraser bate num outro pilar, né, do que seria essa ideologia utópica de Walden 2. Né? Uma é não competir, a outra é que o marketing distorce a realidade das coisas. O marketing ele não é para passar um conhecimento importante adiante, né? Ele agrega valor ao negócio. Né? Então, se eu faço um carro, por exemplo, né, o valor do carro é o valor, segundo Marx, né, ali, Karl Marx, o valor do carro é o valor que do trabalho das pessoas que montaram, né, aquele negócio. Então, mas quando eu trago o marketing, eu estou agregando valor àquele produto. E aí eu não vou vender um carro que te leva de um lugar para o outro. Vou vender a solução da sua vida. Né? Com esse carro incrível você vai pegar todas as mulheres. Né? Você vai daqui para a lua se for necessário. Você pula em cima de outros carros assim, roda o pé e cai reto e sai seguindo e tal. Né? Essas coisas de marketing assim, né? Então isso altera bastante o valor do produto de fato. Né? Você não vende nada com defeitos. Né? O marketing não faz isso, né? Ele vende coisas perfeitas, a solução da vida, né? Como falou. Então, se você faz uma propaganda, né, que seja para doutrinar a cultura e para pregar essa certeza, né, de superioridade de Walden 2 frente a outras culturas, você vai estar corrompendo o sistema. Você entra num jogo de competição, né? Por isso que é importante evitar essa parte da propaganda, né? E aí a DR acaba não avançando muito entre os personagens e termina de vez quando Steve e Bárbara chegam com a confirmação de que eles entraram em Walden 2, eles foram aceitos e agora eles são membros da comunidade também. Então, né, isso meio que é, é, é o argumento prático que vai destruir qualquer DR teórica, né, sobre a superioridade de Walden 2 ou de outras culturas, né, assim. Na sequência, o professor Burris fica meio encucado com algumas coisas, né, como se ele pudesse estar só tendo acesso à parte boa de Walden 2, ou uma parte meio maquiada de Walden 2. Ele reserva dar uma de detetive e investigar por conta própria, né, algumas coisas em Walden 2, meio que na esperança de achar um argumento que vá revelar que Walden 2 é, na verdade, uma fraude. Né? Não faz sentido ter um tesouro daqueles, né, de maneira não conhecida da população de maneira geral, ou que esse tesouro todo não contamine, né, todos os outros e as pessoas consigam caminhar para a felicidade ali juntos. Né? Então ele se depara nesse início de investigação com um grupo de pessoas felizes desenvolvendo arte, um livro. Despreocupados com a ansiedade da sociedade industrial. Sabe? Então ele vê aquilo que ele é professor universitário, né? Então essa parte literária, acadêmica, produtiva, assim, do trabalho intelectual, ele tinha bastante conhecimento de como é que funcionava, mas ele opta então por... E é uma das coisas que destaca, né, nessa percepção dele lá é a falta da pressão da sociedade industrial por publicação ou por vendas e por lattes, né, currículos lattes e essas coisas assim, né? Ele continua correndo lá na investigação dele e se depara com uma mulher atraente de 50 para 60 anos, mais ou menos a idade dele, era ali, né, um partido, né, possível para ele ali. E ela admirando um campo de flores bonito, e aí eles vão lá e começam a conversar. Ela tinha o cabelo um pouco grisalho e vivia ali em Walden 2. E aí ele vai fazendo algumas perguntas para ela e ela revela que ela trabalha pouco, né? E como ela trabalha pouco, ela acaba e trabalha na cozinha. Ela acaba gastando o resto do tempo livre dela com os netos, a filha e cozinhando ou ensinando os netos a cozinhar. Os netos e outras pessoas que tem também, mas principalmente os netos dela ali a cozinharem. Tá? Então esse é o conhecimento que ela está passando adiante com aquilo, é assim que ela gosta de passar o tempo dela. E aí o Burris acaba perguntando, né? Tipo, ele estranha por que as pessoas são tão felizes em Walden 2.
E aí ela não consegue reconhecer direito né, a pergunta, como uma pergunta que estaria contaminada lá pela cultura de Walden 2, ela, né? Apesar de ter chegado já com mais idade lá, e o Walden 2 ter só 10 anos de existência, ela estava mais contaminada. Por isso, assim, como assim, né? Feliz, é tão óbvio, as pessoas são felizes porque elas são felizes. Na verdade, isso não tem nada de óbvio, né? Elas só são felizes porque tem pouco controle aversivo ali em cima delas. E aí o Burris acaba mencionando o nome do Fraser. E ela diz que não conhece direito. Ela sabe quem é, mas muito mais por características físicas dele do que pela pessoa que ele foi. O projetista inicial, né, de Walden 2. O cara que deu, se hoje em dia ele não é nenhum planner ou diretor, mas já foi, né, e um dos fundadores ali do negócio. Então, essa coisa da, do heroísmo e do reconhecimento que lá em Walden 2 eles acreditam que faz parte da corrupção do sistema. Né, que quando as pessoas começam a ir atrás desse tipo de coisa e buscar esse tipo de coisa como reforçadores, né, elas vão criando um sistema de competição e de coisas que vai levar a essa cultura que a gente tem hoje, né, e não a cultura que eles têm lá em Walden 2. E aí o Burris e o Castle, eles entram em conflito numa hora na sequência sobre por que não assinar, por que não virar um membro de Walden 2. Né, deve haver algo errado com o Walden 2. Né, porque se não tiver nada de errado, eles vão ter que assinar. Eles vão ter que entrar lá para ficar. Né, porque é o correto, você perseguir o melhor. Né, então, esse é o conflito existencial desses dois. Né, nesse momento, o Castle, de forma muito alienada, ele está convencido de que o Walden 2 não é a melhor opção, que a melhor opção é onde eles vivem mesmo, e é o que ele faz lá. Ele chega até a conversar com o Burris, coisas como, né, eu tenho percebido uma melhora constante nos meus alunos universitários nos últimos anos. Aí o Burris olha aquele negócio assim, melhora nisso, assim, eu só tenho aprendido a esperar cada vez menos. Ele fala assim, eu só aprendi a esperar cada vez menos deles. Né, e o processo, porque assim, decepção atrás de decepção, o sistema educacional, ele não tem funcionado. Né, ele tem produzido, quanto mais industrial ele fica, menor a qualidade dele, sempre. Mas a discussão não avança, né? Porque o Castle está muito alienado. Né? O Burris está com reflexões mais produtivas, né? Mais focadas em de fato entender o que está acontecendo, e o Castle não, muito alienado. Ele virou o antagonismo do Fraser. Se o Fraser está muito alienado pro Walden 2, o Castle é muito alienado contra o Walden 2. Né? E aí, quando eles se encontram os três de novo, Burris, Castle e Fraser, eles engatam no que talvez seja a DR final ali do negócio. É, eles vão falar sobre outras Waldens. O Walden 3, o Walden 4, o Walden 5, né? Tem o Walden 2, aí tem o Walden 3, 4, 5, 6, né? E a possibilidade delas no futuro até coligarem e pressionar a sociedade civilizada, pressionar civilizada ou politicamente quem não se adaptar a esse imperialismo cultural de Walden 2, né, ou que seria o imperialismo cultural do Fraser. Né, e na DR, o Castle acaba fazendo com que o Fraser denuncie, de forma habilidosa ele fala, e o Fraser denuncia esse sonho de grandeza, de que no futuro todas as Waldens, né, vão estar ligadas e quem não se adaptar a isso, eles vão se dar bem, porque eles vão acabar dominando o sistema político eleitoral e fazendo essa coisa evoluir, né, para se multiplicar. E o Fraser, quando eles apontam, né, que o Fraser então ele está meio perdido com essa pretensão, né, dele, onírica dele, né, com esse sonho de grandeza ali dele, ele argumenta que não vai ver problema nisso não, né, nesse imperialismo e nessas coisas, que é diferente das outras culturas, né, que quando fazem isso, fazem com valores norteadores errados. Né, e enquanto eles não, eles têm lá em Walden 2 eles têm valores morais positivos, né, norteando aquela prática. Eu achei um tanto romântico, né, ele argumentar dessa forma, né, de
se apropriar dos valores morais corretos. Né? Enfim, alguém dizendo isso já parece estranho. Né? E era justamente essa a postura do Castle. Né? Dizer, olha, qualquer um que fala isso já caminha para um totalitarismo e para um imperialismo e para uma coisa que, no fundo, ninguém domina isso. Né? E aí ele vai trazer argumentos históricos ao longo do tempo de projetos ou tentativas de alguma maneira semelhantes ao Walden Two, seja no campo dessa vida meio hippie, ou seja num campo de impor uma cultura alternativa ali, como é como foi, né, esse movimento socialista e comunista, né, principalmente nessa época em que o Skinner escreveu, né, ali o livro, até hoje, mas principalmente nessa época em que o Skinner escreveu esse livro, né, do Walden Two. E aí o Fraser vai argumentar de que estudar história não é uma coisa útil, que a história não dá perspectiva, né, adequada para as coisas. É diferente você viver um negócio e você falar daquilo que aconteceu antes. E que ainda por cima ela cria, a história cria personagens improdutivos do ponto de vista cultural, como é o caso dos heróis e dos vilões. Né, e esse tipo de coisa vai estimular vaidade e competitividade, que são pontos que o Walden Two resolve abominar, para eliminar, perdão, vai eliminar para poder não corromper uma estrutura cultural que eles têm ali. E o Fraser ainda se recusa a se comparar, como Hitler, Mussolini e outros fascistas, né, que impuseram valores morais corretos, justificando um imperialismo ali né, dessa cultura em frente às outras. Né. Ele diz que não. Né. Então, esse é um ponto também que confesso que eu fiquei mais chocado, sabe? É dizer que estudar história não presta, não dá perspectiva, né, para as coisas. Isso é quase uma queimação de filme do que é o Walden Two. Né, associar esse argumento, né, com algo que justifique o Walden Two, com uma dinâmica que para mim parece uma queimação. Né, da história não tem importância, eu acho uma das disciplinas mais importantes a gente está estudando. Né, acredito muito mais no ditado: quem não estuda história está condenado a repeti-la, do que história não dá perspectiva. Não é interessante, né, da gente estar se envolvendo com esse tipo de coisa. Enfim, aí o Castle vai seguindo, né, no ponto dele, batendo no fato de que o Walden Two é um projeto bonito, mas ele atenta contra a liberdade individual. E aí o Skinner, então, você vê, ao longo da obra, o Skinner traz várias referências do que ele produziu de teoria. Né? Essa coisa de que o controle aversivo em cima de comportamentos é uma pedagogia equivocada, que ela deve ser minimizada ao máximo possível. Né? E lembrando que a pedagogia foi uma revolução na pedagogia. Né? Você está eliminando palmatória, eliminando ajoelhar no milho, chapéu de burro, né? E alguns recursos técnicos da pedagogia até então, né? Que eram bem enraizados. Né? Então, ele traz alguns aspectos assim do livro Tecnologia do Ensino, que ele fez, né, o Skinner, onde ele fala das caixas que ajudam a pensar matemática, assim, era quase um celular moderno, né, hoje em dia, que ele tinha criado naquela época, né? Só que muito manual mesmo as coisas, né? O Skinner era metido a engenheiro, né? Gostava dessas coisas assim. Ele traz o aspecto da criação dos filhos, né? Ele botou a filha dele dentro de um berço climatizado, automático, né? No negócio. Então ele fala disso aqui também, né? Da importância dos argumentos e da importância de pensar alguma coisa assim. Ele traz a ideia de outras coisas que me fugiram agora aqui na cabeça, né? Mas ao longo do livro ele vai trazendo disso, e nesse momento ele está trazendo o mito da liberdade, né? Para poder falar aqui no corpo da obra dele, o Walden Two, né? Quando o Castle vem falar justamente que o Walden Two atenta contra a liberdade individual, que o que importa é a comunidade, né? A comunidade é que tem o valor maior, né, que a vida deve ser voltada para ela, para a vida em comunidade. Pessoas que vão decidir
pensando na comunidade, é que vão decidir o valor do trabalho, de cada trabalho, né, que eles vão mudando ao longo do tempo, o tipo de trabalho que é necessário ou não, algumas influências culturais, arquitetônicas, urbanísticas, culinárias, né, e outras coisas assim. Então, como eu falei, aquela pegada é 1984, né, onde o partido define. O partido sabe o que é bom para você. Né, e o partido ele também visa eliminar a memória. Quem leu 1984, né? Não sei quem leu aqui nesse clube do livro, é uma bela obra, aliás, diga-se de passagem. Então o partido visa eliminar a memória, porque a memória não serve para nada, ela só atrapalha um novo projeto. Ali. Então, quando o Frege argumenta, né, que não estudar história é melhor, porque no fundo você sobrecarrega as pessoas e não funciona para nada, eu fico associando, né, com esse tipo de obra quando eu vejo isso. E aí o Fraser argumenta que a liberdade é um mito. Olha aí, o mito da liberdade é onde ele chegou no ponto. É que o controle ele existe. Tá? Quer você queira ou não, se você não reivindicar o controle para você. É tudo uma questão de controle, né? Contingências controlam o comportamento. Tá? Então não é uma questão de liberdade. Tá? E aí, se você não reivindicar o controle com a sua visão de mundo, outros o farão. Quem vai fazer isso? Os charlatões, os picaretas, né? E as pessoas que têm valores morais distorcidos, né? E que só querem isso, que são igrejas, que são escolas, que são, enfim, coisas assim. Né? Então, logo a liberdade não existe, então as pessoas não devem se importar de ser controladas, né? Porque no fundo elas já são controladas. Ele fala isso com uma naturalidade teórica que incomoda, né? Principalmente quem não é da psicologia, tá? Ou quem não é entendedor ali, né, do behaviorismo radical. Já incomoda quem é, né? Ainda mais quem não é. Ali. O Fraser volta a criticar a democracia como uma forma de governo furada. E ele diz claramente que votar para presidente não muda nada. Olha, cara, que interessante. Por isso que eu falei. Às vezes foi até melhor ter terminado o Walden 2 depois das eleições. Né? Que na minha cabeça as eleições eram. A gente ia pegar elas agora, né? Lendo o Walden 2, quando eu planejei esse clube do livro lá no início. Mas depois que eu percebi que a gente ia passar a eleição só depois iríamos entrar em Walden 2, eu achei até melhor, pra gente não tacar lenha na fogueira. As pessoas estavam muito tensas com qualquer coisa. Né? Minha ideia não é uma adesão política ou a uma ideologia. Né? Minha ideia é promover a psiquilinha psicursos, o comportamento de leitura e o livro, nesse caso, é o Walden 2. Então, mas ele está batendo ali. Democracia não serve para nada. Né? O Fraser, o que importa é o partido, né? Como lá em 1964. Né? Ou o que importa é a comunidade, é o Walden 2. Então, mudar a presidente não serve para nada, está muito longe. As pessoas não estão decidindo o futuro do país quando elas fazem isso. Elas são um bode expiatório para justificar o que está acontecendo nas tomadas de decisão políticas. Porque, no fundo, você vai trocar 6 por meia dúzia, ele está falando. Né? Vai ter uma direção para cá, uma para lá, mas no fundo é 6 por meia dúzia. Né? São pessoas que estão muito distantes e não estão... não é o voto de um cidadão, né, no interior dos Estados Unidos, ali em Walden 2, que vai ser o determinante do futuro do país ou do mundo, né, no caso, os Estados Unidos, tá? E tem esse papel de liderança no mundo inteiro, uma liderança cultural ali no mundo. Então, né, cara, é muito polêmico para viver o que a gente está vivendo aqui agora. Muitas vezes a gente ouviu nessas eleições o argumento de que a democracia poderia não ser respeitada, né, em prol do que seria melhor. Né, de que as urnas poderiam estar manipuladas. Então, ou de que as pessoas não estão qualificadas para estar elegendo um presidente. Isso é a variável que eu mais concordo. Né? As pessoas não estão preparadas para estar lidando com esse tipo de coisa. Elas acabam, como o voto é obrigatório no Brasil, coisa que não é lá nos Estados Unidos, né? Mas como o voto é obrigatório no Brasil, elas são obrigadas a fazer uma coisa que elas não têm especialidade para fazer. Então, sentir liberdade. Ele fala, não, mas eu sinto, o Castle vai argumentar, mas eu sinto que eu sou um homem livre.
né? E isso é melhor. Aí ele fala que sentir liberdade ou sentir democracia não vale nada. Não é o mesmo que ser livre ou ser democrático, que são ideias que ele vai desenvolver muito bem nesse livro, né, que a gente vai acompanhar no próximo semestre. As pessoas elas devem se envolver com política da mesma forma que elas se envolvem com mecânica. Não é todo mundo que se envolve com mecânica. Né? Não é todo mundo que tem habilidade para isso e nem que tem um interesse nisso. Então, do mesmo jeito é a política. Não é todo mundo que tem que ser. Não é não é tudo que é política. Né? Que é um dos argumentos também usados para pressionar hoje em dia, né? No Brasil. As pessoas que tudo é político. Então, se você se isenta é política, se você vota em fulano é política, vota em ciclano é política, se você usa vermelho e por acaso minha camisa foi pegada por acaso, tá? Era a primeira da gaveta. Ali quando eu peguei, eu fiquei pensando, né, nesse momento. Mas se usa vermelho é um, se usa amarelo é outro, se usa a camisa da CBF, né? Ou não, e tal. Enfim, tudo é política. Né? E aí ele vai argumentar aqui que não, né? O Fraser vai argumentar que não, que deixa para quem tem interesse e para quem está qualificação se envolver com isso. Que no caso são os planners, né? Os diretores, os gerentes, sei lá como é que eles chamam, né? Lá em Walden, sei. Quem quiser se aproxima dessas pessoas e aí você pode estar tendo algum tipo de influência ali, mas se você não se envolve com isso, se você não gosta disso, você tem o direito de ser feliz sem se envolver com mecânica. Você também tem o direito de ser feliz sem se envolver com política. Você vai só viver, como todo mundo vive aqui, pegando carro, ônibus ou usufruindo, né, de alguma maneira, direta ou indiretamente, de automóveis. Você também vai viver feliz ou não, usufruindo direta ou indiretamente da política. Que a democracia não é interessante essa parte de argumentar. A democracia ela não garante que não vai acontecer um despotismo. Né? E ele fala que a manipulação das massas ela pode levar para uma postura déspota, né? E tirana, né? E prejudicial de alguma maneira. Então não é a democracia que vai fazer isso. O linchamento, por exemplo, é a vontade daquela maioria em cima de uma pessoa, a pessoa que está apanhando. Então, então, assim, não é a democracia que vai garantir isso. A gente tem, na nossa sociedade, a gente tem mecanismos além, né, da vontade da maioria para garantir a proteção de algumas minorias. Mas não é, ele diz, não é a democracia que vai garantir esse tipo de coisa, são outros mecanismos. E aí o Castle pergunta para o Fraser se em Walden 2 não é semelhante ao modelo russo. Tá? Ali que naquele momento estava, né, naquele contexto de Guerra Fria, ali Estados Unidos e Rússia. Né? E aí o Fraser vai contra-argumentar, dizendo que a Rússia é uma sociedade muito competitiva, que apesar de ter valores bonitos, né, e umas ideias interessantes, ela é uma sociedade muito competitiva e que ao invés de focar na vida prática, como o Walden 2, ela focou numa política, né, num campo mais teórico e mais coisa assim, ou seja, propaganda, 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 né, que esse modelo é melhor e que a gente vai divulgar isso, né, para os outros. Então, né, como eu falei, a DR final ali, né, mais significativa, ela vai caminhando para uma dialética entre direita teórica, representada pela filosofia acadêmica inoperante, né, que fica ali naquela masturbação intelectual danada, que acredita em livre-arbítrio, né, que as pessoas são livres e elas decidem o próprio caminho, versus, que é o Fraser, né? Perdão, que é o Castle, né, versus o Fraser, que é o representante de Walden 2, que seria uma esquerda fascista, comunista, maquiavélica, onde tudo é predeterminado. Logo, as pessoas não são livres, a gente manda nelas, elas obedecem, é importante que elas sejam felizes, né, como uma consequência, né, e não como uma causa ali da vida delas. Ali, né. E o Burris vai ficando de saco cheio disso. Né, eles não vão mudar a cabeça deles. Né, Castle e Fraser não vão mudar a cabeça deles. Tava assim, que coisa inútil essas discussões. Tem alguma semelhança com o que a gente viveu hoje no Brasil, esse semestre, né, no Brasil, esse ano, né, ali no Brasil, né, de que as pessoas não estão mudando a cabeça, elas já têm essa cabeça definida. E não adianta ficar conversando um com o outro, tentando convencer o outro a argumentar ali. Né. O Burris, nesse caso, seria hoje classificado como um isentão.
ele é isento, né? Aquele que não se posiciona até porque ele não tomou uma decisão ainda. Ele está conhecendo, ele quer ficar mais neutro no processo de coleta de dados, né, para poder tomar uma decisão menos enviesada. Se você já começa a coleta de dados torcendo, eu vou fazer isso porque vai ser a melhor coisa e vai dar certo isso, eu vou comprovar que essa linha é melhor, você está enviesando sua pesquisa. Né? Tá? O Fraser, ele não guarda rancor, tá, em momento nenhum, de ser chamado de fascista. Tá? Ele está sempre com um bom humor. E aí é uma das maneiras que o Skinner, né, justifica, né, com seus recursos literários, esse bom humor constante do Fraser, é que é a vida em Walden 2, né, onde você vai alternando pouco trabalho, principalmente trabalho braçal, né, com alguns outros momentos da vida. E aquilo transforma a cabeça das pessoas. Se envolver com algum tipo de trabalho, principalmente o braçal, onde você gasta energia, né? Que é aquela discussão política nada a ver, assim, aí vai lá e trabalha e gasta energia, uma energia física, né? Não só queimar neurônio, não, energia física ali, e aí isso acaba transformando a forma com que as pessoas, a atitude das pessoas umas com as outras, né? A atitude emocional nesse caso, né? Delas umas com as outras, tá? Então os protagonistas, né, eles vivem isso. O Burris, por exemplo, ele não queria discutir com o Fraser no dia seguinte, ali dessa DR que eu chamei de DR final ali. Né, ele não queria discutir com ele, mas depois de acompanhar o Fraser e de fazer esse trabalho braçal, eles voltam a conversar e acabam engajando no assunto Walden 2 de novo. Né, o Burris não queria porque ele estava nessa assim, que cabeça dura, não vai conseguir conversar nunca com essa pessoa. Né. E aí nessa nova conversa, depois de um trabalho braçal, o Fraser, ele revela, né, que para ele é reforçador, para ele pessoalmente, é reforçador colocar o caos em ordem. Uma coisa que ele tem, um padrão comportamental dele, que é generalizado em várias áreas da vida, né, assim como foi também na ideia toda de Walden 2. Né? Existe um caos ali, cultural, social, existencial, eu vou colocar aquilo em ordem e vamos controlar contingências para isso. Ele não aceita, o Fraser não aceita o elogio do Burris sobre o Walden 2 ser um sucesso. E nem as críticas do Burris, nem de ninguém ao Walden 2. Fraser está insensível a esse tipo de reforçador social. Ou ele está totalmente sob o controle dos reforçadores reais, naturais. Tá? Para ele não importa a opinião dos outros. Tá? Então ele não aceita, quando o cara vai criticar ele, lida, né? Então, fascista, tá? Besteira. Do mesmo jeito, quando o cara vai elogiar, ele fala, não aceita esse tipo de elogio, né? Não concordo com esse tipo de mentalidade que tem a ver com essa cultura de não cultivar a vaidade, né, ali em Walden 2. E aí ele se considera apenas parte do processo de Walden 2, nem de perto líder, dono, criador, né, mas ele expressa uma confusãozinha, né, quando ele gosta de refletir entre semelhanças do que ele fez com Walden 2 e do que Deus fez, né, na criação da humanidade. Então fica uma coisa meio delírio de grandeza, né, ali naquele momento. Então ele revela, né, assim, é realizador para mim, esse tipo de coisa. No fundo, ele é um ser humano. Né? Acho que foi isso que o Skinner queria mostrar. Ele é um ser humano. Os seres humanos são assim. Eles têm delírios, né, de grandeza ou necessidades, carências pessoais que motivam outras coisas. E aí, afinal de contas, né, liberdade e felicidade são consequências das variáveis que os planners, né, os diretores ou os gerentes lá, definem em Walden 2. Né? Felicidade e liberdade não é a causa disso, ela é a consequência desse tipo de coisa. Né? Quando você tem uma jornada de trabalho reduzida, significativamente, como eles têm ali em Walden 2, que é meio utópico, né? Assim, meio romântico, aliás, essa jornada de trabalho muito curta, tem muitos estudos falando dos benefícios disso, daquilo, mas no fundo as pessoas não estão colocando isso em prática. Né? Não sei até onde esses estudos não estão de fato comendo mosca. Tá ali para poder fazer uma coisa mais efetivo ali, né? Então, mas quando você, isso é liberdade, né? Você tem pouco tempo de trabalho e aí você vai ficar lá, vai ficar com a família, com os amigos, vai ficar sozinho, vai se envolver em artes, em atividades esportivas ou outras coisas assim. E aí eles se despedem, né? Fraser, Steve e Barbara, que vão ficar agora em Walden 2, se despedem de Castle e do Burris, né, e dos outros dois, que me fugiram o nome deles agora, que eles vão voltar para a vida deles, na cidade deles,
Tá? E aí o Fraser ainda vira pro Burris e fala, não, volta aí, você tá sempre, né? Volta aí, vai ser bom e tal. Mas ele não sofre com ansiedade de separação, né? O Fraser. Ele lida melhor com isso, né? Aquela coisa de ter pouco controle aversivo nos esquemas culturais de Walden 2, acabam influenciando, né, nisso. E aí eles voltam para a cidade, né? E a história agora foca totalmente no Burris. Tá? E ele dura pouco na cidade depois. Tá? Em contato com as tarefas e demandas cotidianas deles, né? Daquela sociedade corrida, daquelas coisas assim, a maioria delas mantidas por controle aversivo, prazos, pressões, os outros, tá? E não por reforçadores naturais, né? Da atividade de produzir ali intelectualmente, ou de dar aula, ou coisa assim. Ele diz que ele não gosta de dar aula, por exemplo. Ele não gosta de dar aula desse jeito, né? Ele tinha que dar aula para poder viver, mas ele não gosta de fazer aquele tipo de coisa. E aí ele fica pouco em conflito, né, sobre esse tipo de coisa, e aí ele decide voltar para o Waldenton. Né, ele larga a universidade, tá, de maneira, ameaça fazer isso de maneira meio mal educada, mas larga ali a universidade e faz isso de maneira meio inacabada também, né, ali, e volta para o Waldenton caminhando. Né, mesmo que sem clima, no sentido de tempo, né, de chuva e tal, dessas coisas assim. E ele alega que ele faz isso para poder repensar uma dúzia de objetivos próprios que ele tinha para a vida dele, né, sobre como ele poderia não perder mais tempo de vida fazendo algo que ele não gosta, como dar aula na faculdade. Né, e aí ele vai para o Waldenju para passar o máximo de tempo possível que ele tem de vida ainda, fazendo coisas que ele gosta, como as pessoas em Waldenju fazem. Né, elas fazem o mínimo possível de coisas que elas não gostam, e isso maximiza fazer as coisas que gostam. O nome disso é felicidade. Né? Mais reforço positivo, menos reforço negativo e punição. Tá? E aí quando ele chega em Waldenchu, né, o Steve vai receber ele, feliz. Né? E ele chega a dizer, quando ele chega e encontra ali, o Burris chega a lacrimejar. Aí ele diz, eu estava te esperando, o Sr. Fraser falou que você viria, que você voltaria. Né? Que dá essa ideia de que o Fraser, ele de fato é meio profeta. Né? Ele vê as contingências além do tempo. Né? E ele vai convencer as pessoas, né? Como ele fez ali com a visita dessa galera toda que foi lá em Wallington, ele foi convencendo as pessoas, né, de que aquilo era o melhor, de que aquilo era uma maneira mais feliz, né, de ser e viver e tudo mais. Né? E aí ele volta para viver lá em Wallington. Eu não sei o que vocês acharam desse final do livro. Tá? Para mim, pessoalmente, muito decepcionante. Muito bom, até porque o Skinner ele foi pessoalmente, eu mandei um vídeo lá no grupo de WhatsApp da gente, né? Um documentário lá onde o Skinner visita uma comunidade criada totalmente inspirada em Waldenton. E eles vai lá visitar e tal, convive com as pessoas, come com elas, né? Dorme com elas ali um tempo e tal, faz alguma coisa, e ele não fica lá, ele volta para a vida dele. Mas aí o personagem principal dele acaba voltando, né, para isso. Então, e a volta, né, eu esperava um closure, né, aquela fechamento, aquela coisa assim mais espetacular, como o Admirável Mundo Novo, ou mesmo 1984, né, ou alguma coisa assim. Mas aí ele volta para lá e vai ser feliz e fica uma coisa meio românticazinha assim, né? Então, enfim, né, curti muito mais o livro quase como um todo, né, do que o final. O final foi a parte que eu menos curti do livro. Tá? Achei que ele poderia ter se posicionado, né, o Skinner, ali, qual era a dele, né, de fato, por que ele pensava, né, ou não pensava nesse tipo de coisa, mas no fundo ele não fez isso. Né, ele deixou, né, um livro fechado, sem, sem um grande final. Né, o livro poderia ser melhor, né, se ele tivesse de repente pensado num fechamento mais impactante ali. Talvez ele quisesse fugir do modelo Hollywood, né, que é a ideia de Walden Tree, é justamente isso. Né, mas faltou aventura, faltou emoção ali nesse finalzinho, né, do nosso livro. Então,
Queria depois que vocês comentassem lá no grupo de WhatsApp da gente ou no Instagram da Psicursos, na postagem que eu fiz lá, fechando o nosso Clube do Livro, né? O que vocês acharam disso, o que vocês mais gostaram, o que vocês menos gostaram desse nosso semestre aí no Clube do Livro, o que vocês estão achando. Vou fazer uma postagem, tá, para falar do próximo Clube do Livro, do semestre que vem. Quero que vocês digam o que vocês acharam dos livros escolhidos. Tá? E que também que vocês contribuam com dicas para os próximos semestres do nosso Clube do Livro, que a gente vá conseguir caminhar junto no campo da leitura por mais tempo. Tá? Já estou planejando o Clube do Livro do semestre que vem, né, com muito mais antecedência do que eu fiz nesse. Então espero que esse carinho todo se reverta em mais qualidade para vocês também. Meu livrinho do Skinner, apesar de ter sido bem broxante ali no final, volta para minha estante no lugarzinho dele aqui. Aguardo vocês, gente, semestre que vem. Beijo, tchau. Fui.